Olá, bom dia. Hoje é o dia 5 de maio. Bem-vindos a esta meditação. Provérbios capítulo 10, verso 1 e 2 diz o seguinte: Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Provérbios de Salomão, do capítulo 1 ao capítulo 9, o Salomão, então, está introduzindo o assunto desse livro, quando ele fala da importância da sabedoria. Em seguida, a partir desse capítulo 10, ele vai estar contrastando uma série de coisas ruins com uma série de coisas boas. É o que ele está fazendo aqui nesse capítulo. Por exemplo, no capítulo 6, ele diz: bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca do ímpio. O sábio de coração, verso 8, aceita os mandamentos, mas o louco, paurador, será transtornado. Quem anda com sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Então, ele está contrastando uma série de coisas, inclusive o verso 16 diz o seguinte: a obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. Nos faz pensar num texto de Romanos que a gente vai ler hoje. Então, o que ele está dizendo nesse verso 2 é que os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. A Bíblia não é contra o dinheiro, contra a riqueza, mas contra o amor ao dinheiro, contra a idolatria da riqueza. E aqui a sabedoria é de escolher a justiça antes de escolher o tesouro, principalmente se for o tesouro da impiedade. Mateus capítulo 6, verso 19, Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. A inteligência é preferir a justiça de Deus. Por quê? Eu posso ter uma casa grande, um carro maravilhoso, muito dinheiro, ou não tem nada. O meu nada e o meu muito dinheiro vai ficar tudo por aqui. Agora, a justiça de Deus é eterna. Ele diz que nós temos que juntar, então, tesouros no céu, porque lá o ladrão não rouba e a mina não destrói. Ou seja, o ladrão, a ferrugem não destrói e o ladrão não rouba. Então, vamos escolher a justiça de Deus, os valores divinos. Esse corpo, o que eu possuo, o que eu tenho, tudo vai ficar por aqui. Agora, a justiça de Deus é eterna. O amor do dinheiro, diz Paulo a Timóteo na primeira epístola, no capítulo 6, verso 10. O amor ao dinheiro é a causa de todo o mal, todo tipo de mal. E alguns, por desejarem tanto dinheiro, se afastaram da fé e causaram a si mesmos muitos sofrimentos. Aqui, então, Paulo está falando a Timóteo do problema do amor ao dinheiro. E no verso 11 ele diz: mas quanto a você, Timóteo, homem de Deus, evite essas coisas. Procure viver de maneira certa, com dedicação a Deus, com fé, com amor, com constância e com mansidão. De maneira certa aqui é a tradução de maneira justa. Porque a justiça de Deus, inclusive eu gosto muito da palavra justiça de Deus, em inglês, que é righteousness. Aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é bom. Viver de maneira certa é viver na justiça de Deus. Com piedade, com fé, com ágape, com constância e com mansidão. São valores eternos, esses valores. Nós temos a tendência de preferir aquilo que é vapor, aquilo que é poeira, aquilo que não dura, à justiça de Deus. Porque quando eres, Paulo diz em Romanos, como se estivesse falando depois de Timóteo, só que Timóteo foi escrito depois de Romanos. Mas olha o que ele diz em Romanos capítulo 6, verso 20 ao verso 23. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. Se você quiser viver a sua vida por você mesmo, você não tem compromisso com a justiça de Deus. Mas aí Paulo diz: mas que fruto vocês tinham naquela época? Das coisas de que agora vós vos envergonhais. Porque o fim delas é a morte. Mas agora,
libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Diz Paulo citando Provérbios, capítulo 10, verso 16. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. E num texto que a gente já citou várias vezes aqui de Coríntios, Paulo diz que Jesus se tornou por nós sabedoria de Deus, mas também se tornou por nós justiça de Deus. Prefiram a justiça de Deus antes de qualquer outra coisa. Que Deus vos abençoe.